sério, circunscrito. Nem que teve um pedido de uma paciente que eu atendi, que achava que ia morrer e tal, estava dependendo do respirador, e ela deu uma super melhorada. E estava ele fazendo uma visita com os residentes, que né, aquela coisa de passar nos leitos, a paciente lá num canto, eu tinha ido ver a paciente e tô dando a volta por trás, assim, no grupo. Na hora que eu tô passando, ele olha pra mim e fala assim, você viu? E joga assim com a cabeça para o paciente. Eu falei, para quem estava morrendo e tal. Ele agradeceu. Foi muito obrigado. Legal. Eu falei, caraca. Aí eu me entusiasmei, né? Aí depois falei com ele, eu falei, então, aí já dou uma explicaçãozinha, me apresento pro grupo, né? A gente já tem que, então a gente tem que ir mostrando qual é o trabalho, porque não adianta acusar o outro que o outro não entende o que a gente faz se a gente não dialoga e não tenta construir esse conhecimento. Né? Porque se a gente fica numa posição de resistência também, de dificuldade, acusando o médico, eu não digo com o médico faz tempo, a não ser quando merece mesmo. Ou qualquer pessoa, né? Não só médico. Claro. E aí então fica muito mais fácil. Aí depois já falei pra ele, eu falei, eu acho que pode ser interessante a gente dar uma aula, explicar o que a psicologia faz aqui na UTI, como é que tem. Foi super receptivo e tal, uma coisa que a gente vai fazer. Então isso eu acho que também tem a ver com como a gente chega. Porque tem muito psicólogo que é arrogante. Sim. Que fica com aquela posição meio, né, eu sei, e você que lida mal, você que não sei o quê, você e eu sou o dono, né? Então, se você chega como parceiro, construindo um campo, isso se abre, não tem a dúvida. Óbvio que tem as dificuldades, mas não é o ideal, mas é possível. Muito bacana. Contente saber. Legal. E como é que é quando você fala assim, um paciente precisa de um acompanhamento? Como é que vocês fazem? Vocês conversam com ele no leito, vai para algum lugar? Como é que muitas vezes no leito mesmo, muitas vezes no leito. Eu me acomodei com o leito. Mesmo que o paciente esteja acostumado a sair, eu me acostumei a conversar no leito. Eu não me incomodo mais. Eu na verdade, eu tô no Dante, eu fiz aprimoramento aqui em 87, 89, depois terminou o aprimoramento, saí pra vida, voltei pra cá em 94 e fiquei um período fora no ambulatório de AIDS, mas trabalho no hospital uma boa parte. Então eu não me incomodo de estar lá, de entrar enfermeira, de ter. Então você tem um jeito de circunscrever um certo sigilo. Fala mais baixo, fica mais assim, mesmo que tenha, porque os quartos aqui são de 2 pacientes. Né? Eventualmente, se o paciente tem condição de deslocamento e tal, eu saio para o canto, mas muitas vezes vai rolar lá mesmo. Então, mas tem uma salinha, alguma coisinha? O que não. Seria o canto? O canto é uma cadeira num canto que está desocupado. Um canto, uma cadeirinha num corredor, num canto, um lugar vazio, todo o espaço. perto da capela, na salinha de espera. O canto é um cantinho que a gente arruma ali, né? Mas não tem a gente não tem uma sala de atendimento, né, na enfermaria. Isso a gente não tem. A gente improvisa ali. Mas geralmente funciona, não tem muito. E aí, como é que você faz? Você vai com um determinado período, ver como é que o paciente está? Vai variar de cada caso, né, da necessidade. Eu tenho um hábito meu de ver o paciente quase todo dia. Pelo menos em momentos mais críticos. Nem que seja uma passada rapidinha. Né? Ou dia sim, dia não. Porque internação é uma coisa mais aguda. Até a gente tem uma parceria com o curso de psicossomática do SEDES, e eu peço para os estagiários que vêm de lá virem 3 vezes por semana. Eu falei, porque enfermaria você vê um dia. Se você vê dali a 3, 4 dias, muita coisa já aconteceu. Sim. O cara já piorou, o cara foi de alta, o cara morreu, teve uma intervenção. Entendeu? Como é alguma coisa que tem a ver com um momento mais vulnerável, que eles estão geralmente com uma coisa mais aguda, você precisa intervir com mais regularidade. Até
dá um up, né? Melhorou um tanto, aí você pode ir afastando e tudo, porque eles chegam mais fragilizados, mais desestruturados. Então é um momento que eu acho que tem que ter. Tem trabalhos que tem que ter uma intensidade, nem que seja de presença, porque às vezes o trabalho no hospital ele não é tanto interpretativo, daquela coisa de consultório, de silêncio, deixar a pessoa associar. Você está num outro campo de clínica, você está num campo de um traumático, de uma desestruturação. Então você faz uma coisa de sustentação, de acolhimento, sabe aquela coisa de mãe e bebê? Que você tem que tirar a fome, baixar a luz, tirar o volume, falar tô aqui. Então às vezes é uma presença, é uma intervenção mais pontual. Não precisa nem ser tanto da interpretação, né? Pacientes que muitas vezes estão muito angustiados, acham que vão morrer e tudo, né? Então precisa de uma presença que eles sintam que tem uma mão ali, que eles não vão morrer. A gente acabou não perguntando, mas pelo que você está falando, você é da linha psicanalítica? É. Você segue algum teórico em específico? Minha formação, assim, eu gosto muito de Winnicott. Você falou dessa questão de acolher e tal, foi do que eu pensei. Tem tudo a ver. Eu sou muito fã de Winnicott, Tem tudo a ver. completamente. Porque, assim, na verdade, a própria psicossomática, né, psicanalítica, que eu me formei, e a teoria winnicottiana, elas quebram, porque assim, eu falo, e eu sempre odiei, até estava conversando com uma colega agora há pouco, fechar uma escola, né, e ficar com aquele perfil, aquela coisa. Inclusive, quando fala, você é psicanalista, nem parece, eu acho isso um elogio. Porque assim, você fala, sabe aquela coisa do cara, né, que faz aquela pose, aquele silêncio, né? Odeio. Eu falo, não tenho o busto do Freud, não faço uma oração todo dia para ele. No altar. Contextualizo, acho que ele é super genial, mas coisas aconteceram. Já vi caso que deu bola fora, né? Sei da época de Viena, século XIX, que não é hoje, sociedade contemporânea ocidental. Então, assim, a própria questão da psicossomática e do hospital, e hoje, na verdade, a clínica é muito diferente da clínica psicanalítica clássica, que você põe o cara no divã, falava para ele associar, hoje os caras não associam, você põe no divã e se desespera. Eu lembro que eu querendo ser psicanalista no meu consultório, pedi para uma paciente deitar no divã, assim, que não tinha nada a ver com deitar no divã, ela virou de barriga para baixo e ficou assim, me olhando. Aí eu imediatamente saio daí, né? Porque assim, uma pessoa que não podia ficar sem esse contato, né? Então assim, a teoria winnicottiana, como toda uma linha dos últimos anos, veio questionando exatamente as patologias que elas são pré-edípicas, né? Patologias do narcisismo, da constituição do eu e tal, que é uma linha que o Winnicott trabalhou muito, né? Que ele tem um caso que ele fala assim: a partir de então eu comecei, eu acho máximo essa frase dele, a partir de então eu comecei a fazer psicanálise. Antes eu estava fazendo o que o paciente precisava. Tem algo que é anterior, que é de uma outra ordem, de uma outra constituição, que hoje os teóricos falam, isto também é psicanálise. Só que é uma psicanálise mais ampliada, vista de outra forma, não daquele molde ortodoxo, constitutivo, né? Constituído, 3 vezes por semana, associa, sente, silêncio, interpreta. Né? Tem cara que você pede para associar, não associa coisa nenhuma. Aqui, o cara desestruturado, com o corpo falando, entendeu? É outra coisa. Você tem que construir muitas vezes o funcionamento psíquico, que está completamente desmantelado ou nunca existiu, ou nunca. Muitas aspas, porque se não existisse, o cara estava vivo. Né? Mas fragilizado, frágil. Então, é outro campo, é outra clínica. E vocês chegam a orientar eles a procurar um psicólogo fora daqui, quando eles saírem do hospital? Sim. Quando necessário, sim. Aí tem algumas coisas, isso fora, porque tem muita gente que é de fora, muito paciente nosso que não é de São Paulo, longe, né? Que é de longe. Então, muitas vezes, a gente fala para procurar na cidade, tarará. E tem outra coisa até. Muitas vezes o cara passa pelo processo da cirurgia e ele termina, ele sai de alta e ele acha que tudo bem.
Então é até sempre na alta. Eu não encerro como o processo necessariamente da vida dele tendo sido encerrado aqui, o processo da doença. Tipo, olha, você pode voltar para casa, tua vida ficar esquisita, você se sentir meio estranho, dar uma remexida, não sei o que lá. Levantou poeira do fundo do baú, qualquer coisa, procura a gente, procura um serviço de psicologia. Então eu sempre deixo a porta aberta para o ambulatório. Né? Porque você tem todo um trabalho de elaboração que é pós-alta. Né? Porque tem muita gente que assim, encerrei, fiquei bem, vou para casa como se nada tivesse. Não é. Eles costumam voltar? Não. Muito pouco. E isso eu acho que é um problema social, cultural. Porque assim, eu fiquei aqui no Dante de 94 até 2000. Saí para um serviço de AIDS de 2000 a 2005, emprestada. Voltei em 2005. Aí, eu atendendo na enfermaria. Pedia para os pacientes virem, eu falava esse tipo de coisa, e os caras não vinham. E na época de 94, eles vinham. Então eu falava assim, pô, será que eu não sei mais fazer a coisa, né? Porque antes os caras vinham, meu ambulatório era lotado de pacientes que eu tinha atendido na enfermaria. O que acontece que agora eu atendo um monte de gente, faço um super vínculo lá, e eles saem do hospital e esquecem absolutamente. Eu entendo isso hoje como uma coisa muito da sociedade atual. Eu resolvo o problema no agudo. Depois que passou, não precisa mais. Sabe, uma coisa de um imediatismo, de uma coisa de só quando eu estou no sofrimento, que eles dificilmente constroem um movimento de transformação de fato na vida. Eu acho que hoje é muito mais trabalhoso isso do que foi coisa de 20 anos, 10 anos atrás. E quando eles voltam, quando eles voltavam, né, lá em 94, como que você atendia eles? Tinha por exemplo, assim, na sala, você chamava ele aqui para conversar? Como é que você fazia esse acompanhamento? Aí eu atendo como um ambulatório normal. Em geral, eu gosto de atender uma vez por semana, quando possível. Eventualmente, se é muito de longe, tem alguma dificuldade e a pessoa suporta, né? Estende para 15. Mas atendi, fazia sessões sempre mais circunscrita na ideia de que a doença coloca um fato, traz à tona algo do sujeito a partir de uma desestruturação que provoca. Né? Então, sempre com esse foco, então assim, não ficava... Até a gente fala de coisas outras da vida, mas sempre nesse sentido do foco a partir de uma experiência de doença. Você conseguia ficar assim um tempo razoável com eles? Conseguia. Quanto tempo mais ou menos você conseguia? De períodos de longo? De sessão, assim, atender cada um tem um certo tempo que você fazia ou não? E aí é uma coisa que é legal, porque a gente tem muita liberdade aqui no Dante. A gente não tem pressão para, olha, tem que ser 12 sessões, tem que ser não sei o que lá. Não tem. Então eu tenho paciente que eu atendo pouco, que você vê que vem um pouquinho, depois já fica, já perde sentido, vai-se embora, vai para a vida, melhora um pouquinho, vai para a vida. E tem pacientes que ficam muito tempo. Então tem pacientes que ficam mais de ano, muito mais de ano. Eu peguei uma paciente, eu estava lembrando, faleceu em dezembro. Ela foi uma paciente que eu herdei de uma estagiária que a gente teve aqui do Acre. A mulher veio do Acre por uma circunstância da vida, psicóloga, trabalhava no hospital lá. Fez um estágio aqui com a gente, ela atendeu essa paciente. Na época, essa paciente tinha um quadro grave, indicação de transplante, só que ela não pôde fazer transplante, que ela ia ter uma rejeição ao órgão. E ela ficou comigo, ela já tinha ficado com a estagiária um tempo. Ela ficou comigo uns 7 anos. E só deixou de ficar porque morreu. A questão ela estava. E acho que só não morreu antes porque ficou. E aí como é que é? Vocês fazem sessão igual costuma fazer de 50 minutos, assim? Ou não Perto disso. Eu trabalho, eu não gosto da ideia de que você, pelo fato de estar numa instituição, você tem que fazer um trabalho menor. Entendeu? Então eu não me preocupo com volume, com tempo, então eu não agrupo o paciente porque tem não sei o que, a gente não tem muito problema nessa coisa de espera, então soca a gente.
A gente faz grupo se tem sentido fazer grupo. Fizemos grupo de obeso. Grupo de não sei o que lá. Grupo quando tem sentido fazer grupo. Mas não faço agrupamento para resolver problema de demanda. Não.